Aí vamos para a questão que você levantou, que A Previdência. foi a Previdência. A Previdência foi uma grande reforma, mas ela tem... Eu não consegui fazer a grande, digamos assim, porque nós fizemos a primeira fase, que é o seguinte, remoção de privilégios. Então era assim, além de uma pessoa ter a vida inteira um salário 30 vezes maior do que o salário mínimo, por exemplo, quer dizer, um alto funcionário, seja público ou seja privado, tinha um salário bem grande durante o ano. Quando chega na velhice, ele recebia, ou seja, eu chamo de a máquina de fabricar privilégios. O Estado brasileiro era uma máquina de fabricar privilégios. Por exemplo, o BNDES dava empréstimo só para a empresa campeã, para as grandes. Agora não. Nós universalizamos o acesso ao crédito. Então, tanto a Caixa Econômica quanto o BNDES, tudo é pequena e média empresa agora que está na vez. Então, significa que a gente pode tomar um empréstimo do sim, BNDES? Seguramente. O que era uma fábrica de privilégios virou agora uma universalização de crédito. A mesma coisa a Previdência. O cara já ganha 30 vezes mais do que o outro, chega na velhice, o governo brasileiro ainda paga 30 vezes mais do que o outro. Pô, eu já te paguei mais a vida inteira. Você já teve estabilidade de emprego, já teve um bom salário, já pôde juntar a sua própria poupança. Espera aí. Os brasileiros são iguais perante a lei, pô. Se você é rico, se é pobre, se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, na velhice o governo vai prover por vocês e não aprofundar a desigualdade. Então, tá bom. Se você ganhou mais a vida inteira, você vai se aposentar e contribuiu mais, você vai se aposentar com 4 vezes só o salário mínimo, ou 5. Vamos reduzir a desigualdade. Vamos remover o privilégio. Você, além de ter tido o privilégio de ter uma boa educação, ganhar um bom salário, juntar dinheiro a vida inteira, você ainda quer na velhice que o Estado carregue também essa desigualdade lá para frente? Você está dizendo, na prática, que um cara que, sei lá, tem um salário médio de 30 mil reais, ele vai bater uns cincão. Vai lá, vai dar até um pouco mais do que isso, mas a filosofia é essa. Tá. Entendeu? Eu não posso agudizar, priorar a distribuição de renda. Então, esse aspecto de remoção de privilégios nós conseguimos. E a população brasileira deu uma enorme demonstração de maturidade. E isso nos deu muita força nos fóruns internacionais. Porque diziam assim, o governo Bolsonaro não tem sustentação parlamentar, a democracia brasileira está em risco, o governo brasileiro não vai conseguir fazer reforma. Enquanto isso, milhões de pessoas nas ruas apoiando a reforma, todo mundo vestido de verde e amarelo, apoiando a reforma da Previdência, e milhões de pessoas nas ruas em Paris, quando nós estávamos lá fazendo essa discussão, contra a reforma da Previdência deles. Então, a população brasileira é muito mais madura, apoiando. Eles não acreditavam no que viam. Milhões de pessoas na rua apoiando uma reforma da Previdência. Sim, esse é o Brasil. Essa é a democracia brasileira. Mas dizer que a democracia está em risco. Não. Era um saci pererê, agora anda com as duas pernas. Firme. Com as duas pernas. Tem os conservadores, tem os liberais, tem os socialistas, tem de tudo lá dentro. Qualquer reforma da Previdência necessariamente dá uma piorada na... Não. E esse foi o aspecto positivo que faltou. Entendi. Que era justamente o seguinte, nós queríamos fazer duas coisas. De um lado, a remoção dos privilégios. Mas, de outro lado, criar a carteira verde e amarela. Um novo regime, que o presidente falou durante toda a campanha eleitoral e a gente não conseguiu implementar. Que é o seguinte, tem regimes que têm muitos direitos e criam poucos empregos. Por isso é que nós encontramos 40 milhões de invisíveis. Porque tem 40 milhões com a carteira assinada e 40 milhões sem a carteira. Porque um custa 2. O salário é muito pouco para quem ganha e é muito caro para a empresa que paga, porque tem muito encargo, tem muito custo. De fato. Então, onde tem um, o outro cai dentro d'água. 40 milhões conseguiram entrar na CLT, 40 milhões caem para fora do barco. Dá para a gente resolver isso sem sacanear os caras que estão... Claro. E esses são invisíveis, desprotegidos. Esse era o verde e amarelo que nós queríamos criar e criar um novo regime de previdência para eles, que é o seguinte, tem a carteirinha azul aqui, todo mundo que está aqui, mas essa turma aqui nunca conseguiu. Deixa esse cara trabalhar no regime verde e amarelo, que é o seguinte, que é como é o regime americano. Tem um salário hora X e acabou. Agora você é dono da sua vida.
O sujeito chega lá, vem da África, imigrante, ou vem da Rússia, imigrante, ou vem do Brasil, imigrante, sai ali de Montes Claros, vai lá entregar pizza em Boston. O cara chega lá e começa a trabalhar. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele quer trabalhar. Às vezes tem 2 ou 3 empregadores. De manhã ele trabalha entregando pizza, de noite ele é disc jockey. Ele é que sabe. É livre. Às vezes ele não quer trabalhar 3 dias. Ele prefere cortar a grama nos outros 4 dias. Ele tem liberdade para trabalhar. E aí vai criando, dá essa carteira verde e amarela pro cara. Ele pode ter 3 empregadores, passeador de cachorro. Passei cachorro. Ganhei R$700. Já dá um imposto de renda negativo para ele. Ele tem a dignidade de trabalhar em vez de ficar só na rede social, em vez de ficar só na rede de assistência social. Ele preferiu trabalhar. Dá para ele um reforço aí. Dá um imposto de renda negativo. Ele vai juntando a caderninha delezinha, a cadernetinha dele. Não tem cargo trabalhista. Ele não tem cargo trabalhista. Ele trabalha 3 horas aqui, 2 horas lá, 4 horas lá, vai trabalhando. E vai juntando a cadernetinha dele, a caderneta verde e amarela, a digital verde e amarela dele. Ele tem a conta lá na Caixa Econômica, está acumulando dinheirinho dele. Ficou doente? Pode sacar. Sarou? Pode começar a acumular de novo. Está desempregado? Pode sacar. Conseguiu emprego? Acumula de novo. Chegou na velhice? O dinheiro é dele. Pode receber aquele dinheiro mensal. Ah, mas não chegou no salário mínimo. Poupança garantida, nós garantimos. É melhor ele trabalhar, tentar juntar. E se no final faltou 200, 300 reais para chegar no salário mínimo garantido, a gente dá o mínimo para ele. Mas tem uma enorme diferença. Hoje, ele não contribui para lugar nenhum. Ele não consegue um emprego. Ele é um informal. Ele não tem crédito, porque ele não tem cadastro, não tem nada. Nós vamos dar a ele a dignidade de ter o emprego, de trabalhar, de ser reconhecido, de receber até um imposto de renda negativo, se for o caso. E na velhice, ele tem a mesma alternativa que qualquer um tem. Ó, você vai ganhar o mínimo. Se juntou? Juntei, já está aqui, estou tranquilo. Não, não juntei não. Ok, juntou quanto? Dá 700 por mês só com essa poupança minha. Você tem a poupança garantida, toma aqui os outros 400 para você ganhar como qualquer outro. Você lutou a vida toda, você merece reconhecimento. Sabe qual é a diferença? Esse é um sistema de capitalização. Você está levando recursos para o futuro. Você está trabalhando e levando recursos para o futuro. No sistema atual, você não leva nada para o futuro. Então, o resultado... O sistema atual é o banco, a galera que já está aposentado, né? Exatamente. O sistema atual, os jovens bancam os idosos. Quando eu era jovem, tinha 14 jovens bancando um idoso. Hoje só tem 7. E daqui a 20 anos, não vai ter quem consiga pagar aquilo lá. Aí vai ter um problema. Eu sempre usava a seguinte imagem. Vão partir 2 aviões. Um é esse sistema que nós temos, tecnicamente se chama sistema de repartição. É o novinho carregando o velho. Lá na frente esse avião vai cair. Vamos dar aos nossos filhos e netos o direito de escolher? Quem quiser entrar nesse voo, entra nesse voo. Cheio de direitos, de garantias, de sindicato, tem tudo. Legislação trabalhista, você tem tudo que você quiser aqui. Nesse outro, você tem sua cadernetinha verde e amarela e a poupança garantida. Só que você junta. É seu. Você pode trocar de um lugar para o outro. Você achou que te pagou, tem que pagar um mínimo garantido por lei. Você achou que o cara não conseguiu pagar, ele tem que botar capital próprio para garantir para você, porque foi garantido por lei. Ele só ganhou aquele direito de acumular a sua poupança porque ele ofereceu uma garantia daquele mínimo anual. Se ele é igual o campeonato de futebol, se ficou tá no G4, está promovido, está lá embaixo, no Z4, está embaixo, vai cair. Não, 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, não conseguiu entregar, o próprio capital do cara começa a descer pela garantia que ele ofereceu e ele é desclassificado. E entra outro que quer ter 1 bilhão, 2 bilhões, 4 bilhões para gerir. Quem gerir melhor fica no jogo. Então você tem uma indústria capitalizada crescendo. Esse sistema botou o Chile para crescer 5,5% ao ano, 35 anos seguidos. Era mais pobre que Cuba, hoje tem quase o dobro da renda per capita brasileira. Tinha, né? Porque os caras já entraram lá, já fizeram a confusão, a moeda já desvalorizou, já estão no caminho da miséria de novo. E esse programa, essa carteira verde, carteira verde e amarela, não faz parte da reforma porque não passou em algum lugar? Ela não passou. Foi muito interessante que eu cheguei, que tem muita gente hoje que posa de ter feito a reforma, de ter...
O presidente da Câmara, na época, que nos ajudou muito, nos apoiou e fez a reforma. Mas ele mesmo não acreditava. Quando eu cheguei, ele falou, qual a primeira reforma que vocês querem fazer? Eu falei, a Previdência, porque nós temos um buraco fiscal, isso pode engolir a economia brasileira. Se nós não tivéssemos feito a reforma fiscal, a reforma da Previdência no primeiro ano, o Brasil não sobreviveria ao Covid, quando o Covid chegou, se a gente não tivesse feito essa reforma. Então foi muito importante. Só que quando eu cheguei, eu comecei com o presidente da Câmara, ele virou e falou o seguinte, qual reforma você quer fazer? Vamos fazer o Banco Central independente? O próprio presidente do Banco Central se dispôs a ficar mais um tempo e fazer. Eu falei, não, a mais importante é a Previdência, eu quero começar imediatamente a Previdência. Ele me disse o seguinte, impossível. O Michel queria fazer. Ele chamava o Temer de Michel. O Michel queria fazer. O presidente Bolsonaro não quer. Eu falei, não é verdade. Ele apoia. O Michel tinha sustentação parlamentar. O seu presidente não tem sustentação. Eu falei, teremos. Existe uma opinião pública favorável. O Michel aceitava 300 milhões. O senhor quer uma de 1 trilhão, é dinheiro demais. Eu falei, faremos. Impossível. Passou uns 3, 4 meses, nós estávamos num seminário no Rio de Janeiro, foi um dia que caiu um dilúvio. E interromperam-se todas as vias da cidade, nós ficamos ilhados na Barra da Tijuca, tinha 1.500 pessoas no auditório de construção civil, um evento de construção civil, e ele falou assim, olha aqui, ó, não vai ter reforma, olha aqui, ó. O presidente falando aqui que reforma boa é a que for possível fazer. Eu falei, porque ele é um democrata, boa é a que for possível fazer, só que nós podemos fazer uma boa reforma. Ah, muito difícil e tal. Eu falei, olha, o presidente nos apoia. E você pode assumir a paternidade da reforma. Ele quer que as coisas aconteçam, ele não quer necessariamente, ele não é um populista. O presidente é popular, é diferente, ele é popular, ele abraça o povo, ele mergulha no meio do povo, ele está na causa do povo, quer dar auxílio para o cara que está com a garrafinha lá vendendo, sem capacidade de vender. Então ele não quer, vamos fazer um negócio. Bom, resultado, quando chegou lá, 1.500 pessoas lá aplaudindo quando eu falei que o povo quer fazer. Aí ele se encheu de coragem e falou, olha, queira ou não queira o presidente, porque ele não era muito amigo do presidente. Não. Queira ou não queira o presidente, nós vamos fazer essa reforma. Aí o povo aplaudiu. Aí ele ficou emocionado, chorou, comovido e se convenceu que dava para fazer. Na época era o Maia. Exatamente. Que nos ajudou a fazer. Mas ele mesmo não acreditava que fosse possível, porque ele falou, eu entrei com essa bandeira, tentei, tinha apoio e não consegui fazer. Acho difícil vocês fazerem. Mas aí passaram-se 2, 3, 4 meses, aconteceu esse episódio, ele viu que a opinião pública estava preparada e aí ele nos ajudou decisivamente. Mas ao mesmo tempo que ele ajudou a fazer esta reforma, ele praticamente impediu que nós fizéssemos a capitalização e a verde e amarela. Mas qual que é o argumento? Tu se lembra? Existe um argumento? Que não dá, estão querendo demais. É uma questão de... havia um argumento que ele ia contra os direitos trabalhistas e tudo mais? Possivelmente, o que era uma bobagem, porque logo depois se revelou a realidade brasileira, que tinha 40 milhões de pessoas ignoradas, proscritas, invisíveis, que não têm acesso à Previdência e passariam a ter. Ou seja, nós não estávamos prejudicando ninguém. Nós só estávamos querendo abrir uma oportunidade nova para os invisíveis. Não era uma questão de impedir as pessoas de terem a CLT. Não. Era uma questão de colocar as outras pessoas num outro tipo de regime. Claro. Quem não conseguiu entrar naquele outro sistema, porque o custo é muito alto. Então, se tem uma pessoa da periferia, não conseguiu estudar, está com dificuldades, aí pagar aqueles encargos todos, para ela é mais difícil. Já uma outra pessoa que teve boa oportunidade, estudou em boas escolas, consegue o emprego e consegue aquele emprego. Então, eu queria dar uma oportunidade para os que não tiveram essa empregabilidade, aliviando a possibilidade de criar emprego para essas pessoas, deixando eles lutarem pelas suas vidas. Em vez de dizer, olha, estamos aqui para garantir o seu direito, sim, meu direito de vender uma garrafinha sem ter nenhum amparo, nenhum apoio, e quando tem, inclusive, uma Covid dessa, se revelou a fragilidade
da atividade deles, Cara, pelo não reconhecimento. deixa eu só entender uma coisa. Porque assim, eu tô mesmo por fora disso daí. Tá. Essa carteira verde e amarela, ela ajuda num processo que a gente acaba chamando de pejotização, eu imagino. É como se fosse isso. E É uma formalização gradual para pessoas que, como justamente têm uma dificuldade de empregabilidade, tem que ter uma regra um pouco especial para eles. tá. Mas assim, aí nesses casos, essas pessoas acabam, por exemplo, na pejotização, essas pessoas têm um contrato formal com alguém e ela recebe X que não necessariamente tem a ver com as regras da CLT e tal, Não, por tem que aquele pagar serviço. aquele salário mínimo hora. Só que, de repente, ela trabalhou 3 horas só para aquele cara ali. Porque Aham. é o passeador de cachorro. Trabalhei 3 horas para um, 3 para o outro, 3 No para o caso da carteira verde e amarela, Por que exemplo, vocês estavam exatamente, propondo. exatamente, E aí, exatamente. pô, me explica como é que funciona isso pro cara que vende água no sinal. Funcionaria pra ele também? Se ele quiser. Mas é que aí ele não tem um vínculo com ninguém, é Ele não ele tem um vínculo sozinho. com ninguém. Então, o que ele faz? Ele declara quanto ele ganhou. Isso não é fácil de fraudar? Ué, possivelmente sim, mas é aquele negócio, né? Se ele estiver vendendo isso em qualquer lugar assim, ele vai ser possivelmente um PJ mesmo. E vai estar no Simples. E aí ele vai ter lá, se ele tiver a organização dele, bom. Agora, se ele receber pagamentos, você deu um exemplo espetacular, que esse é o mais informal possível. Sim. Né? Agora, imagina que é o passeador de cachorro que você paga com o Pix, você transfere dinheiro para ele. Ele tem como mostrar, ó, ganhei R$ 600. Aí me dá um extra aí, que é o imposto de renda negativo. Já esse outro, ele é muito mais um empresário, porque ele não sabe quantas garrafas ele vai vender. Sim. O outro tem um regime regular de trabalho. Toda segunda e quarta eu passeio cachorro, à noite eu lavo o prato, eu faço isso, faço aquilo. Já o outro, eu estou dando exemplos mais justamente com a preocupação na base da pirâmide social. Mas imagina É quem me preocupa também. Mas imagina um artista, imagina um cantor, são regimes diferentes. Ele não é um trabalhador regular, ele recebe às vezes num show que ele faz numa cidade, depois um show que faz na outra. Então esse vai se transformar praticamente num empresário, num MEI, num microempreendedor individual. Já o outro vai se revelar um verde e amarelo. Ele chega e fala, ó, tá aqui os Pix que eu recebi esse mês. Eu passei 6 cães, fiz isso, fiz aquilo. Ganhei meus R$ 600. Mas, em resumo, você quer oferecer... Muita gente vai trabalhar, tem gente que é genial com softwares, com toda essa área de tecnologia de informação, ela é absolutamente informal. Os caras fazem programas, fazem um programa para um programa para o outro. Então, nós precisamos de alguma flexibilidade nessas relações, porque elas não são mais... como se, da mesma forma que os impostos antigos, eles foram criados para... na verdade, por exemplo, o IVA, o negócio foi criado para a economia industrial quase 70, 80 anos atrás. Até hoje o Brasil não chegou lá. Entendeu? Então já existem contratos de trabalho mais flexíveis, nós mesmos criamos alguns contratos mais flexíveis, mas a ideia é cada vez mais em direção à flexibilidade. E quem cair, a gente ajuda. Seja porque caiu porque está doente ou é deficiente, seja porque não consegue emprego, você ajuda quem, mas você tem que, de alguma forma, dar uma oportunidade para pelo menos quem quer ser reconhecido. Você tem que dar o direito de alguém ter a dignidade de se autossustentar, de ter trabalho.